Salve, salve você que gosta de um bom bate-papo, informação. Seu lugar é aqui no Só Resenha, o podcast feito para criar interação entre o apresentador e o convidado e para matar a minha e a sua curiosidade. Diretamente do Multistúdio, o maior hub de podcast do Brasil, aqui no Parque Jacarepaguá, Freguesia, Rio de Janeiro. O Só Resenha Podcast é apresentado por mim e o Tomato, jornalista, resenheiro, boleiro, conversador, amante de futebol, adoro bater papo, adoro conversar. É a melhor coisa do mundo, né, bicho? É você poder se divertir trabalhando, né? Eu me divirto que eu bato um papo. O que é isso? Eu tô batendo um papo, tô conversando, né? E trabalhando ao mesmo tempo. Olha que coisa... Faça aquilo que você ama, aqueles papos de coach, aquelas coisas. Mas vamos voltar aqui. A gente apresentar o nosso convidado. Quero lembrar para Vossa Excelência para chegar e seguir aqui o nosso perfil, o nosso canal, né? Seguir o Só Resenha. Pô, não custa nada, bicho. Vai lá, aperta o botão, pega esse conteúdo aqui, compartilha com todo mundo que gosta de futebol, que é Flamengo, que viu essa meninada toda aí que tá fazendo sucesso no futebol, galera que a gente segue, a gente vai conversar muito sobre eles aqui, ó, Paquetá, João Gomes, Vinícius Júnior, Bruno Guimarães, uma galera, muita gente da nova geração, a gente vai falar sobre isso aqui. E para quem gosta de futebol, para quem gosta de tática, tudo isso, estudo, ciência no futebol, que é uma coisa importante, a gente vai falar sobre isso aqui. Então pega esse conteúdo e compartilha com essa galera. Mas antes também, ainda fazendo aquele suspense, tô passando até o João Kleber, né? Fazendo aquele suspense, a gente passa aqui com o nosso convidado. Vou pedir para você seguir as nossas redes. Vamos lá. O Instagram, que é o Só Resenha Podcast, Só Resenha Podcast. O TikTok e o Kawaii é podcast Só Resenha. Um tem um podcast antes, outro tem um podcast depois, tá? Temos também o Facebook, que é o Só Resenha. Esse não tem podcast nem antes nem depois. É só resenha. Por quê? Eu boto muitos cortes lá diariamente. Você tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste ao programa na íntegra. Vou me corrigir aqui, até para ser jornalista, não posso pagar o mico de falar errado diante dos senhores. Então, assiste ao programa na íntegra, tá legal? Agora eu vou parar de palhaçadinha e vou chamar aqui o nosso convidado, que é um prazer, uma honra, Mário Jorge. Professor, obrigado. Aqui podia ter aquelas claques, isso aqui, bater palma, aquelas coisas todas, né? Eu podia ter aqui para bater palma para você. Eu vou falar uma coisa que eu não falei antes, deixa eu falar agora. Ano passado, alguém fez contato aqui, para trazer você. Uhum. E foi numa semana ruim, que não tinha vaga para mim e tal. E aí eu falei assim, putz, cara, ia ser um bom bate-papo, não consegui. Aí fiquei frustrado. E você foi, não sei se você foi no Charla, você foi em um ou dois programas. Ah. E no dia seguinte que fizeram contato comigo, eu tava no Barra Shopping. E daqui a pouco eu vejo você no Barra Shopping com uns 3 meninos. Que eu acho... Iago, Jean e Darlan. Não lembro. Eu encontrei os meninos do Flamengo. Aí eu falei assim, pô, falo com ele ou não falo? Pô, não vou falar, porque ele não, de repente ele foi assessoria, não foi ele, vou deixar. Então eu tava com isso guardado aqui, então, pô, obrigado, você voltou hoje. Desfiz esse negócio de não ter te trazido e ter te visto e não ter falado com você. Nada, prazer. Boa tarde, um prazer, obrigado pela oportunidade. Sempre que eu tenho a oportunidade de falar assim, não são todos os canais que dão oportunidade para os treinadores de base falarem um pouco do seu trabalho, da sua carreira, da sua trajetória. E esse dia no Barra Shopping foi até engraçado, porque foi uma volta muito rápida que eu tive que fazer, né, para o Brasil. Tinha o nascimento do meu filho, que você viu aqui fora, né? Nasceu em fevereiro, faz 4 meses amanhã. E devido a isso, eu vim correndo da Arábia Saudita para o Brasil, acompanhei o nascimento dele, 4 dias depois eu fui embora. E naquele dia ali, eu tinha ido comprar uma coisa no Barra Shopping, agora não me lembro o que foi. Acho que eu fui comprar uma camisa, fui comprar alguma coisa assim, que eu estava precisando, porque eu não trouxe... Eu esqueci algumas coisas na Arábia, então tive que correr ali rapidinho. E encontrei os 3, foi o Jean, o Darlan e o Iago, zagueiro, né? E aí, quando eu vi os 3, eles não acreditam que tu tá aqui. Ficamos numa resenha de uns 40 minutos. Perto de uma escada rolante. Exatamente. Aí eu liguei para minha esposa e falei assim, eu tô atrasado porque eu tô com eles aqui. Aí eles... mandaram um beijo para ela também. São queridos, assim, os moleques. O Darlan, principalmente, foi um zagueiro que começou comigo no Sub-14 e despediu no Sub-20 comigo também, né? A gente veio... Ele andava uma categoria, que é para quem a gente se encontrava. Eu andava uma categoria, ele encontrava comigo. Então, as coisas foram acontecendo. Foi a geração que eu trabalhei mais tempo. Foi a geração 2004 no Flamengo. Né? Com Matheus França, Vitor Hugo, Darlan, Peterson. Todos esses meninos trabalharam comigo durante muito tempo. E, assim, fui muito feliz com eles. Eu acho que as maiores conquistas que eu tive dentro do clube, um desses meninos estava comigo dentro do campo, e eu sou muito grato a eles.
Professor, vamos apresentar aqui o Mário Jorge de uma forma assim mais protocolar, né? Fala ali pro pessoal, dá a tua credencial, assim. No Flamengo você foi campeão brasileiro, Libertadores, né? Fala mais ou menos dos meninos que você trabalhou. Hoje você tá a gente vai falar sobre... Você criou um projeto para você, saiu do Flamengo e hoje está na técnica da Sub-17 da Arábia Saudita. Então, dá essa introdução ali, se apresenta para a nossa audiência. Então, Mário Jorge é um profissional de educação física, né? Sou formado há 25 anos nessa profissão. Comecei minha carreira como treinador em 1996 no futsal do Helênico Atlético Clube, um clube aqui da Leopoldina, né? Ali do Estácio, ali do Catumbi, Rio Comprido. Que eu não sei onde um acaba, outro termina ali, mas na rua... Fazer um parênteses para você. Eu sou suburbano, né? Eu fui criado em Pilares. E tinha o pagode do Helênico. Eu conheço. Frequentei bastante esse pagode aí também. E trabalhei ali durante muitos anos. Trabalhei de 96 a 2011, né? Tive algumas interrupções. Fiquei 1 ou 2 anos sem trabalhar e voltei para lá também. Aí em 2011 eu fui para Madureira e comecei a rodar alguns clubes de futsal aqui no Rio. E em 2010 eu comecei a minha carreira no Sendas Esporte Clube, que depois virou o Daxi Rio, que era um clube empresa em São João de Meriti. E ali eu comecei meu trabalho definitivamente no futebol de campo. Eu era observador técnico, virei treinador em 2011. E aí 2011 no Sub-13, 2012 no Sub-15. E em 2014 o clube foi vendido e eu fui demitido. E aí em 2015 eu assumo o Sub-15 do Vasco da Gama. Em 2016 eu chego ao Flamengo, onde eu passei da categoria Sub-13 até o Sub-20 de forma como treinador principal. E alguns jogos interinamente na categoria profissional. Tá, e aí você foi campeão brasileiro? Fui campeão brasileiro Sub-14, Sub-15, Sub-17, Sub-20, campeão da Copa do Brasil Sub-14 e Sub-17. 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil Sub-20, campeão da Libertadores. Campeão da Libertadores. 2024, né? A Libertadores 23. 23, né? 24 foi o Kleber. É verdade, 24 foi o Kleber. Mas o título mas a Libertadores é jogado no ano seguinte, né? Porque assim, o campeão brasileiro ganha a vaga na Copa Libertadores. E aí o campeão da Libertadores já garante a vaga na Copa subsequente. Então o Flamengo já está garantido para 2026 também. Mesmo que o Flamengo seja campeão brasileiro esse ano na categoria, o Flamengo já está garantido na Libertadores do ano que vem. Esse é o regulamento. São os campeões nacionais mais o campeão da Libertadores do ano anterior. Ah, tá. Agora, você ganhou a Libertadores e aí você recebe uma proposta para criar... Você fazer a tua carreira solo, né? E aí o Felipe Luiz chega e disputa o Mundial e ganha. E aí, assim, ele é badaladíssimo, tem muita grife. Ok, mereceu, criou a história que ele criou, construiu essa grife em cima dele. Mas, assim, o mais difícil tu fez, assim. Não, claro, o final tem seu mérito, beleza. Mas, ganhar Libertadores foi a primeira, né? Foi a primeira. Foi a primeira, né? Tu se sente um pouco campeão daquele título aí do Mundial? E o Felipe também, assim, ele foi um cara extremamente elegante ali na final, né? Eu acho que, não sei se é entrevista da Flá TV, eu sei que botaram esse corte na rede social, que ele fala que aquele título era uma herança deixada do Mário Jorge, ele fala que eu faço parte daquele título aí também. Eu me sinto parte, sim, eu não tenho problema nenhum com relação a isso, eu não sou um cara vaidoso de falar, eu não participei, eu não tenho nada a ver com aquilo ali, não. Ele colocou já os ajustes dele, fez o que ele pensava de futebol já em cima da equipe que ele colocou para a final. E tudo bem, eu acho que o futebol tem um pouco disso, cada um tem a sua particularidade, mas todos nós queremos montar a equipe para vencer. Então, eu me sinto sim, uma parte participante daquele título ali, sem problema nenhum. Agora, vamos falar assim, Mário, de coragem, né, cara? Grande Flávio Dias. Flávio Dias passando aqui. Você que é vascaíno, assista o Atenção Vascaínos com o fenômeno Flávio Dias. Quando você estiver aqui, assista, procure no YouTube. Atenção Vascaínos com o gênio Flávio Dias, que está passando por aqui agora, chegando aqui ao estúdio para gravar o programa dele, logo após a sua resenha. Vamos falar de coragem, ô Mário.
pô, esses títulos todos você conquistou no Flamengo, você conquista a Libertadores, que é o primeiro título do clube. Aí você olha e fala assim, cara, eu quero ter uma carreira solo, eu quero fazer um projeto meu. Eu vou pintar uma proposta, eu vou sair. Foi difícil tomar essa decisão? Ela foi bem planejada? Como é que foi? Não, assim, planejado não foi, né? Mas fiquei surpreso porque essa sondagem ela já tinha acontecido anos anteriores e os momentos não eram oportunos para poder sair, assim, as coisas não estavam tão ajustadas como dessa última vez, com relação ao contrato, com relação à condição de trabalho. Surgiu em 2021, aí deu uma esfriada, e aí voltou a acontecer em 2023. E quando aconteceu isso, eu acho que ter chegado a informação lá de que a gente tinha ganho a Libertadores, eu acho que acendeu a chama nos caras de poder me convidar novamente. E aí eu consegui uma condição muito melhor do que eu conseguiria se eu tivesse ido em 2021. E em cima disso, eu já tinha feito alguns jogos no profissional, né? Eu já tinha feito alguns momentos e qualquer transição que você coloque um treinador interino e que ele não tenha tempo para poder trabalhar, para colocar sua ideia em prática, ele vai ser um eterno bombeiro, ele vai apagar incêndio. Né? Então, o que aconteceu comigo, por exemplo, na saída do Vitor Pereira, que, pô, comigo foi um gentleman, foi um cara de uma educação ímpar, foi um cara muito bacana comigo, é que a gente perde o jogo pro Maringá. E aí a gente faz a estreia no Brasileiro, só que do jogo do Maringá para a estreia do Brasileiro eu tive 2 dias de treino. E aí a gente faz a estreia no Brasileiro contra o Curitiba, a gente ganha o jogo no Maracanã em 3-0. E ali já tem a transição, né? O treinador que assumiria depois já estava no Maracanã naquele momento. Que era o Sampaoli. E aí tudo bem, ele assumiu lá, fez o trabalho dele e tal, eu voltei pro Sub-20 e a gente tocou o nosso trabalho. E aí aconteceu a mesma coisa, ele foi demitido numa quinta-feira, se eu não me engano, depois da Copa do Brasil, da derrota para São Paulo, e a gente jogaria no sábado contra o Bahia no Maracanã. Ele foi demitido na quinta-feira, eu dei o treino sexta para jogar no sábado. O que é que você vai fazer? Você não tem o que fazer. Você chega ali, aperta a mão de cara, vamos jogar e não tem o que fazer. Não tem como sair ali como um gênio da lâmpada ali, resolver os problemas de todo mundo. Tá, e o que você faz? O que você conversa com os caras nessa hora assim, galera, ó? Vamos fazer isso aqui, só ter mais... O que é falado quando você não tem tempo de, pelo menos, mudar um jogador? Eu acho que ali é saber se está todo mundo inteiro, se tem alguém com risco de lesão, se tem alguém que tem necessidade de repente, ser tirado da equipe por um risco de lesionar. Uma coisa mais grave, sim, ciente de que ali... Conversar com o staff, né? Para ver a parte clínica, para ver se está tudo... Principalmente com o departamento médico, tá? E aí, assim, não tinha ninguém com problemas. E o time jogou muito bem a final da Copa do Brasil. Você fez alguma mudança, não? Não. Foi o mesmo time. Mesmo time. Mesmo que você tivesse, assim, eu vou fazer uma pergunta representando aqui a audiência, que é o afegão médio, como eu digo. Mesmo que você tivesse na sua convicção, cara, no meu time jogaria, mesmo que fosse uma substituição só, jogaria esse lateral esquerdo e não esse. Mesmo que você tivesse toda a convicção do mundo que no seu plano de jogo ter que jogar o Pedro e não o Antônio, não dá tempo de mexer, não dá tempo de fazer esse ajuste. Eu acho que é incoerente, né? Se o time tivesse... foi mais ou menos o que aconteceu no jogo do Maringá. A gente foi muito mal no jogo do Maringá. A gente perdeu de 2-0 lá o jogo da ida e tal. E aí, assim, a partir daquele momento ali, você tem todos os subsídios para poder trocar os jogadores. Trocar quem você quiser. Então, eu fiz a minha avaliação, eu conversei com o staff, falei, eu vou trocar 3 jogadores. E foi o que eu fiz, de um jogo para o outro. E eu acho que a coisa deu uma ajeitada, porque a gente já conseguiu treinar pelo menos algumas coisas que seriam importantes para a partida de estreia do Campeonato Brasileiro. Ganhamos o jogo, no momento era Flamengo e Curitiba, primeiro jogo da competição, pode-se falar o que quiser, mas se a gente não ganhar um jogo, seria um problema do Mário, por ter trocado 3 jogadores. Mas como o Mário é só o treinador interino, então aquilo não tem mérito nenhum do Mário, é mérito dos jogadores. E tá tudo bem. É injusto pra Tá tudo bem. Injusto pra cacete, né? Mas tá tudo certo. É do game, é do jogo. Se eu perco o jogo, o culpado sou eu, porque eu troquei 3 jogadores. Mas como tu ganha o jogo, a mérito é dos jogadores. E tá tudo certo. Futebol tem essas coisas que são enjoadas, né? Mas prossiga. Mas isso é o futebol. Da meritocracia, E aí, assim, a decisão de trocar um jogador ou não, assim,
num espaço curto de tempo é muito complicado, né? E aí, depois do jogo do Bahia, que a gente joga contra o Corinthians na outra quinta-feira, a gente joga sábado, e na outra quinta a gente vai jogar contra o Corinthians no Itaquerão. E aí eu também não troco ninguém, né? A gente vai com o mesmo time, a gente faz uma bela partida, aí já dá para ter alguma coisa de ideia, já colocar algumas coisas. Se você for ver o jogo, você vai ver que tem coisas diferentes ali. E a gente empata o jogo num pênalti que o Fábio Santos chuta um rebote de uma falta. E aí, a única coisa que eu acho que eu fiz de errado naquele momento ele foi ter trocado 2 jogadores no momento de uma bola parada defensiva. Né? Se eu tivesse que voltar assim, pô, Mário, o que é que tu errou naquele jogo? Eu acho que eu errei isso. Tinha que ter esperado para acontecer a bola parada defensiva para trocar depois. Mas acontece. Então, eu tirei isso como lição e certamente para frente não vai acontecer mais. Mas todas as vezes que a gente conseguiu ali, de alguma forma, assumir o profissional com todo esse contexto, a gente entregou bons resultados. Tirando o resultado do Maringá, né, que foi o primeiro jogo, na essência, com os principais jogadores do Flamengo. O restante foi tudo resultado extremamente positivo. Empatar com o Corinthians no Itaquerão é extremamente natural. Sim. Né? Então, todos os jogos no Maracanã, nós vencemos. Não tomamos gol. Ganhamos do Curitiba, ganhamos do Bahia, ganhamos os outros jogos que a gente fez com o Sub-20, do Audax, ganhamos todos eles. Então, assim, eu acho que, analisando a passagem pelo profissional, ela foi extremamente positiva para mim. Agora, uma curiosidade, assim, mais humana. Quando você é convocado, né, o técnico da base, vamos chamar assim, né? Sim. Ainda bem que a gente está mudando o nome. Antigamente era juniores, juvenil, depois base, agora não, é categoria de formação. Ah. Até a nomenclatura é melhor, porque valoriza mais todo mundo, a atleta e os treinadores, né? Mas você que é do time de formação, é convocado para dirigir ali interinamente um time e é comunicado a você, ó, você vai ser interino aqui até... Beleza. Como é que é o apoio do presidente, do diretor de futebol, do vice de futebol? Essa turma toda, ela vai lá carinhosamente, pô, aperta a mão, te abraça, te deixa à vontade, te dá o respaldo como dão pro Tite, agora pro Felipe, davam pro Vitor Pereira. Como é que é isso? Cara, isso daí é um ponto extremamente positivo dos caras que estavam trabalhando ali no momento. Né? Eles me chamaram para uma reunião, o Juan, o Fabinho, Spindel, o Braz, todos os caras me abraçaram de uma forma, irmão, faz o que tu achar que tem que fazer, a gente confia em você, faz o teu trabalho, a gente só tá aqui para te dar respaldo. E aí tu vai trocando ideia e aí eles vão te dando o parecer deles também. As opiniões deles, efetivamente, para mim, pesam muito, porque eles estão lá no dia a dia, eu não tô lá no dia a dia para poder entender como é que funciona o entre linhas ali do futebol profissional. E aí eu não sei o que tem de comunicação, de ruído interno ali entre os jogadores e a comissão anterior, para tentar ver como é que, na minha parte de administração do elenco ali, o que eu posso fazer. Mas esses caras me receberam super bem, me trataram super bem, me deram todo o respaldo possível para que eu pudesse desenvolver ali durante um espaço curto de tempo, né? Assim, mas eu consegui muita coisa por causa deles ali. Principalmente o Juan e o Fabinho, que estavam mais diretamente comigo na área técnica e gerencial, né? Ah, então eles dão esse respaldo, né? Sim, Tá. total. Ô, diretor, tem como pedir para botar a película aqui? Porque eu acho que o sol tinha descansado, né, professor? Acho que ele resolveu voltar aqui. Será que dá para botar aqui a película? Tá, obrigado, professor. Diretor, então vocês dão esse respaldo, né? Sim, total. E todas as vezes que tinha alguma coisa, me ligavam diretamente, falavam comigo diretamente. Porque assim, como a gente representa a audiência que não conhece assim, internamente os bastidores, as pessoas podem achar assim, tem um interino lá, também não precisa ir o presidente, não precisa ir manda um só lá falar com ele. Não, só para mostrar que não é assim. Eles tratam. Todos eles. A seriedade é. Todos ser eles interino, se é o Ancelotti que tá lá, vai. É isso aí. Os caras vão. Eles demonstraram esse respeito à minha figura ali. Sim. Se eles fizeram isso com outros treinadores que estiveram lá internamente, efetivamente eu não sei. Mas o período que eu estive, eles demonstraram um carinho, um respeito.
e me deram ali a devida segurança para tomar as devidas decisões. Agora, essa tua decisão de largar e fazer a tua carreira solo, mesmo que tenha sido para fora e para um time sub-17 e tal, você tem assim, uma noção como é que ela foi vista no mercado, assim, no teu segmento, se alguns treinadores de categoria de formação falaram assim, pô, Mário Jorge, pô, tu foi bem pra cacete, hein, bicho, pô, tu me inspirou, quero fazer isso também, pra gente não ficar com esse estigma só de treinador de base ou de tapa-buraco. Como é que foi? Teve alguma repercussão dessa tua atitude no teu meio? Sim, as pessoas falaram que eu fiz o movimento mais correto possível para o momento, né? Eu acho que qualquer chamado para qualquer seleção, independente do local e da circunstância, é uma coisa grandiosa também. E aí o projeto que me foi apresentado da Federação Saudita era de uma seleção permanente para disputar uma competição que seria a Copa da Ásia, que a gente jogou agora, para tentar uma vaga na Copa do Mundo depois de 36 anos. Tem 36 anos que o país não vai para a Copa do Mundo sub-17, desde 1989. Caraca. E aí me apresentaram esse projeto. O projeto deveria durar, a princípio, 10 meses, né? Foi quando a gente começou, em julho do ano passado, e terminou agora, né? Dia 4 de junho desse ano, acabou agora. Foi a última data FIFA. Mas o projeto efetivamente acabou depois da Copa da Ásia, né? A gente só teve mais os cumprimentos de data FIFA, porque a gente é obrigado a convocar os meninos, e eu aproveitei essas últimas datas para convocar jogadores que eu queria observar para poder fazer parte do projeto ou não para a Copa do Mundo. Mas essa seleção ficou comigo durante todo esse período treinando como um clube, e eu jogava a liga como se fosse o Campeonato Saudita, 2007, né? São os atletas nascidos em 2007, mas o meu time era todo 2008. E aí eu joguei uma Copa do Oeste da Ásia, que é o AFA Cup. A gente foi vice-campeão, a gente perdeu para a Síria na final também. A gente jogou a Ásia Cup agora e perdeu a final para o Uzbequistão 3-0, mas sim, a gente conseguiu o objetivo principal, que era classificar para a Copa do Mundo. E aí, quando você faz um movimento desse, que você consegue atingir os objetivos que eram pedidos pela direção da federação, o mundo se abre para você, né? Se abre um leque de oportunidades muito grande para lá, mas estou muito feliz, estou muito satisfeito com tudo aquilo que eles cumpriram comigo de tratativa inicial, me entregaram tudo aquilo que foi solicitado. Eu acredito que eu tenho entregue também para eles aquilo que eles queriam. Então, a gente tem uma sequência agora de 3, 4 meses aí antes da Copa do Mundo e tentar fazer o nosso melhor na Copa. E o teu contrato até quando? Até o meio do ano que vem. Até o meio do ano Tem que mais vem? um ano de contrato. Tem mais um ano. Né? E a tua ideia, assim, tu já entregou muita coisa. É claro que o título, pô, 36 anos. 36 anos, Nossa, sim, para a Copa do Mundo. Deve ter tido os árabes dão uns bichos maneiros, né? Minha mulher não pode ouvir isso, não. Ah, não? Deram um bicho maneiro lá, professor? Sim. É sim, mesmo? Sim. Bem legal. Bem legal? Bem legal. Pô, deu pra dar... Deu pra dar uma respirada. Deu pra fazer uma obra na cozinha, né? Não, porque imagina, esse tempo todo, né, cara? Sim, Pô, sim, os caras sim. devem ter... Se fosse campeão, seria muito melhor. É? E aí você tem mais um ano de trabalho. Aham. Legal. Qual é É claro que você vai falar que quer ser campeão, mas dentro de uma coerência, assim, onde é que você acha que a Arábia Saudita chega nesse Mundial? Qual é o teu planejamento ali? Então, o inicial é tentar ficar entre os 32, né? Passar da primeira fase. São 48 seleções, Tá. igual a Copa do Mundo principal, né? Do profissional. O nosso primeiro objetivo é tentar chegar entre os 32 e, a partir daí, é tentar curtir a competição. Definitivamente, a gente não esperava nem chegar na final da Copa da Ásia, né? Mesmo sendo país hóspede, né? da competição. A gente recebeu a competição no nosso país, mas tem seleções muito fortes também. Japão, Coreia, você vai analisar assim, no futebol de base, eles são bem fortes. Austrália, por exemplo, está fora da Copa do Mundo. Pra você ter uma ideia do nível em que está o Sub-17 no mundo asiático. Então, assim, a gente teve uma Copa da Ásia bem equilibrada. A gente ganhou da China, a gente ganhou da Tailândia, a gente ganhou da Coreia, a gente ganhou do Japão para fazer a final contra o Uzbequistão e acabar perdendo.
Então, o nosso plano é esse, assim, tentar fazer passo a passo, mas o nosso principal é colocar entre os 32. Se a gente chegar entre os 16, será muito bom. Se a gente chegar entre os 8, será ótimo. É o Sheik lá são os Sheiks, né? Sim, o príncipe. O príncipe, tá. Como é que eles são, assim? Eles são legal ou eles impõem alguma coisa? Não, assim, eu não tive contato com o príncipe nem com o rei ainda, né? Eu tive contato, sim, tem um presidente da federação, que é um cara bem atuante, mas a primeira coisa que ele falou comigo, você sabe por que você está aqui? Eu falei, eu sei, para colocar a seleção na Copa do Mundo. Então, você sabe há quanto tempo a gente não vai para a Copa do Mundo? Eu falei, 36 anos. Vocês fizeram a final da Copa do Mundo de 89 contra a Escócia e foram campeões. Ele, você sabe da história? Eu falei, sei da história. Antes de eu chegar aqui, eu estudei para ver onde eu estava me metendo. Mas, assim, ele é muito atuante. Ele foi participativo em muitos momentos de convocação. Ele estava presente, estava acompanhando os treinos, acompanhando os jogos, assim, bem atuante. Eu perguntei assim, para saber se, de repente, ali eles não chegavam e mordiam assim na tua orelha. Ó, a gente quer chegar pelo menos entre os 16. É uma pressãozinha, sabe? Assim, ó, e se conseguir, vai ter um bicho aqui, ó. Isso ele trata com os jogadores. Esse aí não fala comigo, não. Então não tem nenhuma pressãozinha, assim, de uma meta de chegar em... Não. A pressão tem, sim, para que o trabalho flua da melhor maneira possível, que seja correto, tudo aquilo que for planejado tenha tempo de executar. Isso a estrutura deles, eles dão tudo? Como é que é? É assim, na seleção é top. Mesmo sendo sub-17? Assim? Mesmo sendo sub-17. Os hotéis, os campos, os locais onde a gente frequenta para poder treinar, academia, é tudo de altíssimo nível. Cara, como é que é trabalhar num lugar assim, de uma língua totalmente diferente? Como é que é essa... Tu deu uma quebrada no começo? Vai dizer que não, tu deve ter dado uma quebrada no começo. Lógico, isso é normal. Assim, eu estou estudando inglês, eu faço inglês há 3 anos. Ainda não está totalmente fluente, mas eu consigo conversar algumas coisas. Mas eu tenho um tradutor que fala árabe e português. Ele, inclusive, é um ex-jogador do Hilal. Ele, há uns 30 anos, 35 anos atrás, ele teve uma lesão no joelho. Ele veio operar no Brasil. Casou com uma brasileira, ficou um período por aqui e voltou para lá. E é um cara que me dá um suporte gigante. E eu tenho 3 caras na minha comissão que são brasileiros. O Marlon, o Breno e o Douglas. O Marlon é o meu assistente, o Douglas é o preparador físico, o Breno é o treinador de goleiro. E esses caras, o Marlon fala 5 idiomas. Só que assim, ele mistura tudo, né? Não fala 5 idiomas, o Marlon mistura as línguas, mas se faz ser entendido. É um cara, assim, extremamente competente no que ele faz. Ele consegue transmitir aquilo que ele quer, ele consegue se comunicar com os atletas. O Douglas já está lá há um bom tempo, o Douglas já está para o 2º ano na Arábia Saudita. Ele trabalhava num clube e veio trabalhar com a gente agora na parte de preparação física. E o Breno é um cara que trabalhou no profissional do Flamengo, treinador de goleiro trabalhando no profissional, acabou sendo demitido. Já tinha trabalhado comigo em todas as categorias no Flamengo. E aí, no momento, assim, é um cara da minha confiança. Eu fiz o convite, ele aceitou prontamente. Tá, mas antes de você dominar o inglês bem assim, deu alguma quebrada? Muita. Quanta resenha boa deu uma quebrada? Muita. De repente, falar o inglês errado com os moleques assim, pô, o que ele falou? Porra, eu falar os two, na vez de falar two, falei os dois levantaram a perna. No meio do jogo, sangue quente. Aí o árbitro veio falar comigo, começou a falar comigo em árabe. Tu vai falar comigo em árabe? Vou falar contigo em português, então não tô entendendo nada que tá falando. Eu não entendo nada do que o cara tá falando. Mas faz parte, assim, eu acho que essa barreira que a gente tem, todo mundo muito fala o treinador brasileiro não gosta de estudar, o treinador brasileiro é ultrapassado, só quer ser o paizão, o cara da resenha. A gente passa por N situações. A gente começa um campeonato brasileiro com 50% dos treinadores estrangeiros. Né? Algum treinador estrangeiro dá entrevista em português? Tirando os portugueses de Portugal que falam português deles, alguém fala, se preocupe em aprender a nossa língua para falar, para respeitar o nosso local de trabalho? Por que tem que ter isso? Onde foi criado isso? Entendeu? E assim, são coisas que eu me questiono. Que eu me questiono pra caramba. Eu não sou contra os treinadores estrangeiros trabalharem no Brasil. Eu sou a favor da reciprocidade. Eu posso trabalhar em Portugal?
com a minha licença daqui? Para eu trabalhar no Japão, por exemplo, eu preciso ter 40 jogos no futebol profissional. Aí o cara que trabalhou no Japão, ele pode vir para cá e trabalhar sem ter trabalhado em clube nenhum? Como assim? A regra tem que funcionar dos dois lados. É a minha opinião. Se é o certo, se é o errado, não importa. É a minha opinião. Eu sou a favor da reciprocidade. Não precisa ter um treinador lá brasileiro trabalhando. Mas se ele chegar lá e receber uma proposta, sei lá, o Mário Jorge recebeu uma proposta trabalhando no Benfica, Portugal. Aí ele não pode trabalhar aqui porque não tem licença da UEFA. Mas eu tenho da Conmebol, pô. Quem toma conta do meu continente é a Conmebol, não é a UEFA. Então a UEFA tem que se virar com a Conmebol e chegar num senso comum, porque o clube me quer. Agora, o cara vem de lá para cá, porque ele tem a UEFA aceita aqui. A CBF ou a Conmebol não aceita lá? Para mim isso não é justo. E aí acaba que você faz uma reserva de mercado para esses caras que têm a facilidade de fazer o curso lá. Eu tentei fazer o curso da UEFA. Impossível para mim. Você ficar 2 anos lá. Eu não tenho condição financeira de me manter lá 2 anos. Como é que eu vou ficar lá sem trabalhar, sem poder trabalhar? É impossível. Então, o meu recurso é fazer aqui. O que tem de fazer aqui no meu país, eu cumpri todas as etapas. Já fiz jogo futebol profissional, do campeonato local nacional e de Copa do Brasil. Não fiz jogo de Libertadores, do profissional, mas fiz sub-20. Eu já tenho uma competição oficial de seleção. O que eu preciso fazer mais? Entendeu? Então, assim, eu só acho essa parte ruim. Essa parte da aceitação dos treinadores. Não estou aqui levantando bandeira para defender o treinador A ou B, nada disso. E contra os estrangeiros. Não tem nenhuma relação com isso. Mas eu acho que a reciprocidade ela tem que existir. Falando em treinador, eu ia fazer uma pergunta, vou fazer outra. Você era a favor, vamos voltar aqui 1 mês atrás, você era a favor ou contra de treinador estrangeiro na seleção brasileira? Eu sou contra o treinador de fora na seleção brasileira. Sou contra. Mas o que a gente tem que fazer agora é apoiar o treinador que tá aqui, que assim, é meu ídolo como treinador. Estudo a carreira dele, a maneira como ele se relaciona com os jogadores, tento buscar as informações, porque eu acho que é um tipo de liderança que eu não tenho comigo, uma liderança mais tranquila, um cara muito sereno na beira do campo. Dificilmente ele comemora até o gol da equipe dele. Assim, ele não muda a serenidade dele de acordo com o ritmo do jogo. E assim, para mim é um cara que dispensa comentários. Pô, o cara é campeão em 5 ligas diferentes na Europa, de altíssimo nível. Então, dispensa. Qualquer tipo de comentário negativo a gente não tem como fazer. Mas eu ainda acredito que a seleção brasileira é para treinador brasileiro. Eu sou dessa parte mais. Quem seria o nome? Na minha opinião? André Jardine. Na minha opinião, sim. Que faz um bom trabalho, né, cara? No México, sim. Faz um bom trabalho, Fez né? um grande trabalho no São Paulo. Sim. Fez um grande trabalho olímpico. Sim. Um ciclo olímpico, a maioria dos jogadores que estão chegando na seleção agora. Eu vi, não sei se foi o Arnaldo Ribeiro, eu vi alguém falando isso, cara, que tinham que dar uma chance, seria tipo na Argentina, o Scaloni. Sim. Pegar um cara desse, assim, que não tem nome, não tem grife, pô, mas tá ali dentro, tá dentro do contexto, pega esse cara para trabalhar, deixa ele trabalhar. Mas eu acho que aqui no Brasil ia ser difícil, até porque o carro de técnico no Brasil é político pra cacete, a gente viu aí, assim. Eu trabalhei com o Dorival. Trabalhei com ele no Flamengo, fui assessor na época dele. A gente viu, ele faz bons trabalhos, assim, faz bons trabalhos, todo mundo elogia ele. Tava na seleção, mas aí, a coisa não vem bem assim. O Tite anunciou que ia sair. Saiu. Aí botaram lá o Ramon, veio o Diniz e o Dorival. Aí tem o presidente que fica, sai, e vai trazer o Ancelotti não vem. E daqui a pouco o presidente sai, entra um cara que ninguém conhecia, mas é do jogo. Ele podia se candidatar, beleza, do jogo. Tá legal. Aí vem mas naquele contexto da demissão do Dorival,
Pô, tá tudo ruim, cara. É um momento conturbado e é um cargo político. O cara perdeu de 4 pra Argentina, aí vão limar o cara. Acho que vão limar o cara. Pô, sabia que limar o cara. E aí, pô, traz traz o Ancelotti. Cara, eu acho que seria difícil, minha opinião, assim, se botar, pô, o Jardine, ou muitas pessoas aqui falaram o Renato Gaúcho. O Renato Gaúcho é um cara que tem nome, tem grife. Depois falar do Rogério Ceni e do Roger Machado. Eu acho pouco provável que tivesse uma aceitação que não chovesse chiado pra cacete se fosse o Roger. Não, nada contra ele, é um bom profissional, faz bons trabalhos e tal. Mas pro momento, é um momento político, as pessoas querem ver alguém de grife ali. E por seleção brasileira vai ser difícil pegar alguém que não tenha grife. Vai ser dificilmente ver um projeto tipo do Jardim na seleção, né? Alguém que veio... que não tem grife, pô, ocupar aquele cargo, né? Mas como é que... Eu vou te fazer uma outra pergunta, que aí você do outro lado você pode me ajudar a responder. Como é que a gente vai criar um novo treinador de grife com 50% dos treinadores sendo estrangeiros na nossa liga? Não, sim. A gente acaba com 50% de chance de colocar em treinadores do sub-20, por exemplo, para fazer a transição profissional. Porque 50% de treinadores a mais na primeira divisão representa que 50% dos treinadores vão para B. E a galera da B vai para C. A galera da C vai para D. E os treinadores do sub-20 vão ficar batendo na tampa da panela, porque eles querem passar e não pode. E aí, onde eu me vi nesse tiroteio todo? O que eu vou fazer? Vou esperar um próximo treinador do Flamengo sair, do profissional, para fazer mais 2 jogos. Toco minha carreira, estou com 47 anos. Tenho outras ambições profissionais, por exemplo, jogar uma Copa do Mundo, mesmo que seja sub-17. Mas você está no grupo seleto do planeta, né? Muitas pessoas gostariam de estar lá no seu lugar. Então, a gente conseguiu esse objetivo. Meu próximo passo é tentar fazer de tudo para pegar um projeto olímpico e tentar jogar uma Olimpíada. E aí sim pensar na transição para o futebol profissional. Se a transição para o futebol profissional acontecer no meio desse caminho, eu vou parar e vou analisar com a minha família, analisar com o meu staff, com o meu grupo. Pô, e aí, vamos para o futebol profissional agora? Mas fora isso, a gente não vai criar treinador de grife nunca mais. Porque qualquer vaga gerada, na Série B já tem treinador estrangeiro. Sim. E tem treinador estrangeiro que não tem 10 jogos no futebol profissional. Não tem 10 jogos. Só porque ele é estrangeiro, colocaram ele aqui. E tudo bem, não tem problema nenhum. Eu só acho que assim, os critérios para escolher os profissionais, eles precisam passar por outras coisas. E aí vem uma outra questão. A gente, efetivamente, não sabe o que é que a gente quer. Você vê as trocas de treinador, assim, os treinadores não têm perfil nenhum parecido. Você vai de um polo para o outro no estalar de dedos. A gente não consegue... O treinador X monta o elenco, chega o treinador Y com o elenco que ele montou e ele tem que se virar para trabalhar com esses jogadores. E aí, ideias são conflitantes. Eu não vou pensar futebol igual você e vice-versa. Só que eu montei esse elenco em cima daquilo que eu tenho de ideia. Eu saí e deixei isso aqui para você. Tu vai ter que montar a tua ideia com esses jogadores aqui. Será que é possível? E aí, quem avalia o trabalho do cara para mandar ele embora? É o resultado. Não, assim, você fala disso, o maior reflexo, a maior resposta, que você está certo, é que acabou que o treinador da seleção é um estrangeiro. É isso aí. Acabou que o treinador é um estrangeiro. Falei da minha voz, ó. Acabaram trazendo um cara de fora. Sim. Apesar de relutarem aqui, assim, eu trouxe... Todo mundo que eu trouxe aqui, Jorginho, Ricardo Rocha, Moser, enfim, o Felipe Ximene, outros aqui o Zico, todo mundo queria que fosse um treinador brasileiro. Porque eu acho que, assim, isso... Qual é se eu sou treinador, qual é o recado que isso cai para mim? Porra, a minha classe tá sem moral nenhuma nisso, né, cara? Mas isso não é de hoje. A minha classe tá desmoralizada. Mas isso não é de hoje. Porque, pô, o futebol pentacampeão é o Brasil de Zagalos, né, Parreiras, esses caras e lá atrás... Tele Santana. Santana. E, pô, a minha classe tá desmoralizada, que vem um cara de fora. Sim. Para vocês é um recado ruim isso. Sim, muito. Desmoralizante, né, cara? Muito, muito. E isso
tem uma repercussão lá fora pior ainda. Pior, né? Pior ainda. Até para mercado de trabalho, né? Exato. Isso pô, boa observação. Interfere para vocês, treinadores, do mercado lá de fora, ver como eles veem vocês? Sim. Ah, pô, mas esses caras não são tão bons assim. No país deles, eles trazem o estrangeiro. Sim. Esses caras já não são tão bons. Exato. Acontece isso. E aí, assim, a minha ida para lá, vou pegar o meu caso, Sim. a minha ida para lá, ela tá pautada em cima de um currículo construído aqui no Brasil. Construído em cima de futebol de base. Se eu vou conseguir fazer a transição para futebol profissional ou não, é outra coisa. Mas em cima do futebol de base, aqui no Brasil, de resultado, de conquistas, de revelação de atletas, não é revelação, assim, não quero ter a pretensão de falar que eu revelei o atleta. Não fui eu. O trabalho do Flamengo, tem muita gente metendo a mão naquilo ali para poder revelar um atleta para ele chegar no profissional. Mas que eu tive atuação, que eu tive uma participação efetivo em alguns atletas, isso aí é indiscutível. Mas a minha ida para lá foi em cima do meu currículo, não foi em cima da minha bandeira. Eles analisaram o currículo e tinha lá, pô, esse cara que eu acho que ele preenche os pré-requisitos daquilo que a gente quer. E aí me contaram, quando eu cheguei lá, para os caras assistiram os meus jogos, assistiram jogos do Brasileiro, jogos da Libertadores, viram as equipes, um padrão de organização, tal. Aí o que agradou a eles ali, tinha outros profissionais concorrendo. De repente, os caras entrevistaram outros profissionais e quando me entrevistaram, sentiram firmeza na minha entrevista. E aí me convidaram. Porque eu sei que tinham outros profissionais tinham participando pela vaga, né? Tinham umas 2 profissionais. E é um pouco disso, mas é óbvio que o recado que a gente manda para o mercado é de que a gente não tem mais treinador aqui, pô. Horrível isso, né, cara? Pô, isso é terrível, cara. Terrível. E a gente tem, no futebol de base, não estou defendendo o futebol de base, mas no futebol de base brasileiro, sub-20, sub-17, se você acompanhar o campeonato nacional, tem Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro sendo transmitido dessas categorias. Se você acompanhar, você vai ver time com ideia, você vai ver time organizado, time com padrão de jogo estabelecido. E se esse treinador já tiver trabalhado em outros lugares, por exemplo, o cara trabalhou no Flamengo e trabalhou no Atlético Mineiro. Estou dando um exemplo hipotético. Você vai ver que se ele saiu do Flamengo, ele vai ter as ideias dele compatível com o jogo do Atlético Mineiro, que ele vai conseguir se adaptar. Você vê isso, você tem essa clareza. Tem trabalho, né, Você vê, você tem treinadores de base que conseguiram furar isso agora no último momento. O Seabra do Red Bull é um deles. Há 2 anos atrás, a gente estava na semifinal da Copinha, Flamengo e Cruzeiro, era o Seabra de um lado. Era o treinador do Cruzeiro, foi vice-campeão. Perderam a final para o Corinthians, eu acho. É o Seabra. O William, do América Mineiro, era um cara que era treinador do Sub-20 do Vasco, Sub-20 do América. Acabou de sair do América Mineiro agora para dar lugar para o Henderson. Mas são treinadores que foram oriundos da base. O último cara que o Flamengo colocou da base no profissional que virou treinador efetivo foi o Zé Ricardo. Foi. E isso em 2016, tem quase 10 anos. Entendeu? Então, assim, é um processo que é difícil para a gente furar essa arrebentação, de ultrapassar essa arrebentação, de você falar, faz 2 jogos, mesmo que você ganhe, você volte. Você teve o Rafael Paiva no Vasco, né, que fez um período ali, 3, 4 meses trabalhando e acabou saindo. Mas é um cara que conseguiu ficar um tempo no profissional. Mas... até fez um bom trabalho ali, começou bem, fez bons trabalhos. Exato, mas acho que não tem paciência com... Exatamente, o nível de paciência é muito menor. Com o brasileiro é muito rápido. Com o estrangeiro eu tenho mais tempo. Ele precisa de mais tempo, ele está em adaptação. A gente não precisa adaptar? Ô, Mário, eu sou de um tempo que eu e uma galera, a gente ia pro Maracanã cedo para ver a preliminar. Eu também. E eu vi Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes. Até antes da geração dele, que eles são de 89 e 90, eu peguei a época do Zico, né? Roberto Dinamite. Tá? A gente via ali, pô, Mauricinho, Giovanni, a gente via uma galera... Jorginho, que era do América e foi pro Flamengo. Enfim, a gente via uma galera dessa.
E depois, a gente viveu a era da Copinha, né? A Copinha era a grande vitrine, não sei se ainda é, a minha pergunta é assim, a Copinha era a grande vitrine dos meninos sub-20, ou que estavam estourando a idade ali para ir pro... De uns anos para cá, e aí, se corrija se eu estiver com a impressão errada, ou se mais ou menos de uns anos para cá, a televisão tem feito, televisão em parceria com os clubes, com a CBF, os clubes, enfim, tem feito um trabalho, até no feminino também, que hoje tem uma convocação da seleção feminina. Antigamente, o nego só conhecia a Marta. E quando a Marta não estava no hype, ninguém conhecia ninguém. Hoje, o nego já conhece as meninas todas. Mas no futebol, tu liga a televisão, daqui a pouco deve estar passando um sub-17, um sub-20. Há uns 4, 5 anos, ou 6, mais ou menos, tem essa coisa. Tem muita competição. E a gente vê muito ali, o Corinthians, o Flamengo, o Palmeiras, esses clubes ganhando com recorrência ali. São duas perguntas numa. A Copinha ainda é a grande vitrine desses meninos, ou isso está diluído nessa série de competições, porque há uma seriedade maior da CBF, dos clubes, em trabalhar a base no futebol? E aí a segunda pergunta, atrelada a isso, isso quer dizer que a gente sabe hoje que o staff dos clubes de futebol, eles estão muito profissionais, assim, tem número, análise de desempenho, você tem até vários coaches na base, você tem vários fisioterapeutas, tudo tem muito. Está muito profissional, tem muita gente trabalhando para encorpar o trabalho. Vocês estão sendo mais bem formados, assim, a Copinha já não é mais a grande atração, porque você dilui isso em outros bons campeonatos e a formação de vocês está melhor por conta disso, dessa obrigação, porque tem muita competição, você tem que se testar e entregar o tempo todo. Os treinadores estão sendo mais bem trabalhados? O futebol tem dado uma estrutura para vocês? Sim, isso é inevitável. Conseguiu entender minha bagunça? Conseguiu, né? Vocês aí... entenderam também, obrigado. Vou de trás para frente. Tá bom. Tá? Acho isso, os grandes clubes entenderam qual é a sua missão com o futebol de base. Então, ele te dá uma boa estrutura, capacita seus profissionais para que forme melhor o atleta, porque esse atleta ele pode ser um ativo para atuar tecnicamente no profissional ou para virar um ativo de venda para retroalimentar o sistema. Isso aí ficou claro. Isso daí acontece o tempo todo nos grandes clubes. Eu acho que o Palmeiras é um grande caso, o Flamengo é um grande caso de venda de jogadores jovens que alimentam o sistema e você consegue manter o seu time em altíssimo nível de competição. E por conta disso, ele consegue selecionar bons profissionais, e você tendo uma gama de bons profissionais ao longo do período formativo do atleta, ali de 8, 10 anos, você tem uma sequência de bons profissionais trabalhando com esse atleta, a probabilidade dele chegar bem formado até o profissional, porque eu não acho que ele tenha que acabar a formação dele porque ele chegou ao profissional, ele só vai parar a formação dele quando ele parar de jogar, porque ele vai pegar outros treinadores, vai pegar outros mercados, ele vai pegar outras culturas futebolísticas e ele precisa se adaptar a isso, então ele vai continuar em formação. O Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, ele deu uma visibilidade maior para esses trabalhos, porque a Copa São Paulo abriu muito o leque. Você tem 128 clubes hoje na Copa São Paulo e você acaba não conseguindo entregar campos, condições de jogo para todas essas equipes nessa amplitude toda, né? Com, sei lá, não sei nem quantos grupos dá isso. 128. Eu não tenho a menor ideia. Então, assim, são muitos grupos. E aí, desses grupos aí, na hora que começa a enxugar e você vai pegando alguns talentos em alguns clubes esporádicos, aí os scouts, os analistas começam a trabalhar e esses jogadores chegam aos clubes grandes. Mas eu acredito que ainda é uma grande vitrine a Copa São Paulo, porque é um período em que a grade da televisão não tem nada para passar. Não tem nada nível Brasil, né? Não tem nada de calendário nacional. Quando está acabando a Copinha, está começando os estaduais, e aí o sistema da televisão começa a ter jogo para transmitir novamente. Então, o período ali de 2 de janeiro até 16, 18 de janeiro, é só jogo de Copa São Paulo. Tu pode ligar a televisão
11 horas da manhã, 3 horas da tarde, até 11 horas da noite vai ter jogo da Copa São Paulo para você observar. E aí, eu acho que na hora que chega no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil, dá uma elitizada. Você tem uma estrutura melhor para poder transmitir esses jogos, você tem campos melhores, você tem jogos tecnicamente melhor de se assistir, você vai ver jogadores com mais capacidade técnica de improviso, enfim, ideias de jogo diferentes, nível Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, por causa do nível das equipes. Mas a Copa São Paulo, pro período que é, eu acho que ainda continua sendo uma baita de uma vitrine, você tendo em vista aí que todo Copa São Paulo tem sempre um jogador de destaque de um time lá do Nordeste, de um time do Norte, de um time do Centro-Oeste, que daqui a pouco ele pinta num clube grande. A gente teve o menino que veio do... O João, ele veio do... Ai, meu Deus do céu, do time lá de cima. Eu não sei o que, do Quero lá, que a gente brincava com ele. Enfim, mas ele jogou a Copa São Paulo na sede do Corinthians e acabou sendo captado pro Flamengo, entendeu? Tem uma coisa que eu brinco... Te respondi? Respondeu. O goleiro... A Copinha hoje tem uns meninos lá de 15 anos, 16, Sim, né? sim. Tem uma mulher cada um, não tem negócio de 20, não. Tem uns adolescentes lá com espinha na cara jogando. Professor, o goleiro, ele fica bom em que idade? Porque assim, cara, às vezes eles podiam botar o goleiro do último ano, tá estourando ali, porque a gente vê uns frangos. Goleiro com 20 anos, é difícil ver o Júlio César, o Elton, pegar assim pela memória recente, né? É difícil você ver um goleiro com 20, com 21 anos, titular pronto, né, cara? O goleiro vai ficar bom depois de 26, né? É difícil. O goleiro até 20 e pouco da franga, né, cara? É difícil. E a gente vê uns frangos assim na E assim, Copinha. você trabalhando nessas categorias, sub-17, sub-20, por incrível que pareça, os jogadores mais maduros, você para conversar, são os zagueiros e os goleiros. É. Bom de ideia, bom de conversa, os caras mais centrados, Mesmo. mais equilibrados, E aí os atacantes ali, os caras da frente, são mais... Mais de resenha, né? mais resenha. Mais resenha. Mais porra louca, vamos dizer assim, sabe? Mas assim, eu acho que é muito da característica de personalidade deles ali. Acho que o senso de responsabilidade que é gerado nos zagueiros, no volante, no goleiro, faz com que eles amadureçam um pouco mais cedo. Agora, se tem uma idade ótima para o goleiro, pô, essa daí eu vou pular, não sei te responder. Porque você tem esses casos. Júlio, Elton, os caras com 17, 18 anos já estavam agarrando no profissional. E você tem casos de goleiros que estouram a idade, passam a vida inteira no futebol profissional, sem jogar, jogam poucos jogos, aí quando tem 26, 27 anos, eles forçam a barra para sair, aí sai e não consegue performar nos clubes que eles estão indo. Então, assim, eu não tenho essa resposta para te dar. Isso já aconteceu com alguns goleiros, né? Que passaram, sei lá, um eterno reserva de um clube X, aí acaba o contrato dele, ele sai, vai jogar num clube diferente, e quando ele começa a jogar, ele não tem performance boa, acaba virando reserva, daqui a pouco ele migra para outro clube e a coisa vai... É difícil. Goleiro é muito difícil. Difícil, né? É. Eu lembro do Júlio. O Júlio, com 17 anos, chegou a agarrar um jogo, mas Sim. teve que esperar. Tinha o Zé Carlos, veio pro Flamengo. Aí Achei que tinha o Klemer. Tinha o Klemer. Até ele vingar, ele só vai ser titular em 2000. E ele começa a explodir em 96, 97, enfim. O Elton... O Elton foi até rápido, né? Agarravam demais os dois. Os dois, né? Piada. Isso é uma meio que irregularidade comigo, né? O Júlio é um ano mais novo Ah, é? e o Elton é da minha E idade. o Fábio, cara? O Fábio O tem Fábio é sacanagem, tem né? que ser estudado o Fábio pela é da idade análise. dele. O Fábio é um ano mais novo que o Júlio, eu acho, 2. O Fábio regulou com eles. eu Eles acho pegaram a seleção juntos. eu acho que o Fábio é 80, 81, uma coisa assim. O Fábio tem que ser estudado pela NASA. 44? Não é possível. Como é que pode, cara? Benjamin Button, cara. Como é que tá pode, ficando mais cara? jovem. E assim, ele não tá, nem que ele esteja ali roubando, ou que nego Não, dá moral não. pra ele, porque não, ele agarra pra cacete ainda. Fenômeno, né, cara? Fenômeno. Como é que pode, né? O cara deve se cuidar demais, assim, o cara deve ser muito regrado de tudo. Você vê o Zé Roberto, que jogou no Flamengo, na Portuguesa, no Palmeiras. Não, o cara tem 50 anos, velho. Parece que ele tem 18. Pô, absurdo o que o cara tem de qualidade de vida pra ele ali, né? Sim, assustador, cara. Professor, na base, vamos falar aqui, Você foi o cara que revelou, você não quer esse louros todo, era a sua humildade, né? O seu combo de humildade. Não, eu não revelei ninguém, mas você foi o cara que o Bruno Guimarães, Guimarães, ele
deve muito a Vossa Excelência, né? Ali, os primeiros passos. Como é que foi? Conta essa tua relação com ele. Então, assim, o Bruno é um caso muito legal de contar, uma história muito bacana, porque o Bruno, eu tenho uma época parado no Helênico, quando eu volto, eu encontro com o Bruno na categoria, né? Eu era o dono da escolinha, o Bruno tinha jogado comigo na escolinha um pouquinho, aí eu saio e quando eu volto ele já tá na equipe, lá no Helênico. E aí o Bruno começa a jogar futsal comigo e em 2010, como eu te falei, eu viro observador técnico do Sendas e a gente tinha uma missão lá, eu e o Thiago Pezão, um grande amigo também que trabalha com futebol, da gente montar uma geração de atletas nascidos em 97. Aí nós pegamos todos os clubes de bairro do futsal do Rio de Janeiro e fomos captando jogador. Joga Ele é do Rio, né? Ele é do Rio, ele é de São Cristóvão. É São Cristóvão, morou em Vila Isabel, morou no Engenho Novo e agora mora em Newcastle. É tudo pertinho. Dá pra ir de trem. E aí, assim, a gente fez uma grande captação no futsal, de Helênico, Mangueira, Marabu, todas as coisas, Grajaú Calta. A gente foi pegando o Canto do Rio, a gente foi pegando os moleques do futsal, clubes que não tinham relação com futebol de campo. Joga futebol de campo? Joga na Portuguesa. Falou, tem um projeto aqui no centro, a gente vai te dar isso, isso, isso. Os pais foram acreditando, foram levando os meninos pra lá. E eu consegui levar o Bruno. E aí tem uma história legal, porque eu dava carona pro Bruno todo dia, porque eu morava no Lins, ele morava no Engenho Novo. Ele sentava num posto de gasolina, ficava me esperando todo dia de manhã. Aí eu passava, pegava ele, dava carona pra ele. E aí tinham outros meninos que moravam ali na região, moravam no Meia, moravam no Engenho de Dentro. Falei, vai todo mundo pro posto, encontra com o Bruno lá, eu passo, pego vocês e levo. A volta eu não garanto, porque na volta eu professor de educação física, tu sai de um lugar, tu vai para outro, vai começar a trabalhar. E aí o Bruno, eu falei, Bruno, tu joga de quê? Ele, tu não sabe? Falei, ele já associou que ele é ala direita no futsal, sou lateral direito. Eu botei no lateral direito, falei, tu não vai jogar aí não, velho. Joga aqui no meio. Botei ele no meio, fiquei ali do lado dele. Vai ali, corre aqui, vai, não sei o quê. Tá. Fiquei do lado dele, no treino, no campo. O Thiago ficava de um lado e eu ficava do outro, com outra equipe, meio que dando suporte ali de orientação. E aí o Bruno começou a jogar no meio campo, foi jogando. Sub-15 ele já... Sendo sub-14, ele já jogava alguns jogos no sub-15. O sub-15 dele foi muito bom. E aí o clube é vendido e ele vai para São Paulo. Aí ali a gente meio que corta um pouco o cordão umbilical, né? Ele vai para São Paulo, para o Audax São Paulo, e eu assumo aqui o Bradesco no futsal, sub-17. Aí ele me liga, eu vou jogar futsal contigo. Eu falei, cara, mas tu tá em São Paulo, como é que tu vai fazer? Ele, não, acabou meu jogo aqui no sábado, eu vou pro Rio, bota os jogos aí para ser sempre domingo que eu vou jogar contigo. Ele vem de São Paulo pro Rio, jogava domingo futsal comigo de manhã, domingo à noite ele ia para São Paulo de novo. Às vezes o pai levava no táxi, e às vezes ele ia de busão da rodoviária. E aí, ele passou um semestre fazendo isso, cara. Loucura. Eu, às vezes, pagava a passagem dele. Ele era bom no futsal? Porra, fenômeno. Fenômeno. Esse time que eu montei no Bradesco era muito bom. Era muito bom. Tinha ele, tinha o Ronald, tinha o Jean, tinha o Chuva, tinha um time muito bom. E aí, acabou ali o ciclo do futsal, ele foi para São Paulo de vez, aí jogou uma Copa São Paulo, foi muito bem na Copa São Paulo. Aí o Diniz puxou ele profissional. Aí ele fez aquele time vice-campeão paulista com o Diniz. Aí foi emprestado. 2017, 18. Eu não lembro qual foi o ano, mas é por aí. Aí foi emprestado pro Atlético Paranaense antes do Diniz. Ele não é indicado pelo Diniz para lá. Ele é captado pelo Atlético Paranaense antes. Aí depois eles se encontram, fazem o trabalho que tem que fazer lá, enfim. E o Bruno virou o que é hoje. Que para mim o mais bacana é o combo do Bruno. O combo, família, o atleta que ele é, a família que ele gerou agora, casado com 2 filhos, de como ele toma conta disso junto com o pai, com a mãe dele, com a esposa, como é que eles administram esse seio familiar, sabe? O Bruno é um moleque, para mim, que é um caso de sucesso. Esse moleque, para mim, é fantástico e, fez uma partida terça-feira agora incrível contra o Paraguai. Como se posiciona bem, né, cara? Nossa, tem todos os lugares do campo certinho, né? Meu Deus do céu. E é muito inteligente. Muito, né? Muito inteligente. Eu brincava com ele, porque ele não chutava pro gol, né? Ele prefere dar o passe do que chutar pro gol. E aí... Vai ganhar menos, né? Vai ganhar mais, né?
Pô, mais. Ia ganhar mais. Podia ganhar muito mais, né? Mas assim, ele tá fazendo uns golzinhos de fora da área, sim, tá sim, chutando sim. lá e tal. Não, ele chuta bem. Tá evoluindo. Hoje, Pô, mas ele, pra achar passe pra frente, é impressionante, né? é. Assim, um pulmão, um cara que tem uma energia no jogo, ele contagia, assim. Pô, cara, ele é um moleque fantástico. Eu tenho muito orgulho de ter participado de alguma fase sensível e ele reconhece isso. Assim, ele é um cara que reconhece, a família reconhece também. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse momento com ele. Agora, no Flamengo, você pegou... Vamos lá. Da tua geração, quais são os caras que com quem você trabalhou? Eu cheguei em 2016 trabalhando com a geração 2003. E aí, em 2016 mesmo, eu peguei a 2002. Eu fui para a Sub-14. E aí, nessa Sub-14 tinha Daniel Cabral, Gabriel Noga, Otávio, Renier, Lázaro, Caio Roque, deixa eu ver mais quem. Acho que assim, jogadores que chegaram ao profissional, esses, né? Aí 2003 é a geração do Christian, do Samuel, dos meninos do acidente. Poucos jogadores chegaram ao profissional, só o Rian Luca, né? Que eu acho que o Diego agora que está em Portugal, o Diego zagueiro. Agora 2004, mais alguns jogadores chegaram ao profissional. Matheus França, Vitor Hugo, Peterson. Aí 2005, Matheus Gonçalves, Ryan Luca. Deixa eu ver mais quem. E aí vai. 2003 agora tem o Everton Araújo, que está no profissional também. 2006 tem o Lohan. Eu tenho alguns dessa galera, eu tenho uns temas. O primeiro queria falar do Renier. Aham. Que surgiu ali naquele título de 2019, entrava, fazia gol, era quase um 12º jogador, mas assim, a torcida gostava dele e tal, ele foi lá pra fora, fez uma aposta. E você tem a falar dele assim, será que ele fez a aposta certa, ele tá sendo perseverante em continuar lá fora, insistir? Cara, assim, eu não sei se foram escolhas, né? Eu acho que o atleta, às vezes, depende de um pouco mais de adaptação. Ele já está há bastante tempo lá, né? E acaba rodando muitas equipes. Já teve na Alemanha, no Borussia. E aí eu acho que o Borussia, por utilizar muito atleta formado na própria base, você ser um jovem chegar ali, é difícil você conseguir jogar. Então, acho que, de repente, isso daí pode ter atrapalhado um pouco. Mas ele teve suas oportunidades, né? Então, acho que cabe a ele, o staff dele, a família dele, parar e dar uma analisada para ver o que pode ser importante nesse próximo passo, porque ele efetivamente ele foi perdendo espaço, né? Não conseguiu jogar no Real Madrid, infelizmente, mas ele poderia ter reavaliado a carreira dele em algum momento e ter andado para um outro centro, ou ter retornado para o Brasil, quem sabe. Será que de repente retornar para o Brasil seria uma boa para ele? Acredito que sim. Eu acho que ele precisa de rotina para jogar, né? Precisa de um lugar que ele consiga jogar. Ele tá onde hoje? Cara, eu não sei. Eu acho que ele tá no Girona. Acho que era na Itália, né? Acho que ele tava na Itália, né? Na Itália? Não, ele tava na Itália na última temporada, até no time do Caio Jorge. Na última ou na penúltima temporada. 2 temporadas atrás. Ele tava no mesmo time que o Caio Jorge. Agora, efetivamente, eu não sei onde é que ele tá. Não sei se ele tá na Almeria, se ele tá no Girona. Ele tá num time na Espanha, eu acho. Não tenho certeza de onde ele está hoje. Mas aí tinha essa galera toda aí rodando, né? O Renier era um meia que a gente sente falta no futebol brasileiro. Eu gostava dele, cara. Era também. Uma aposta, assim. Ele funcionava ali como, sei lá, um segundo atacante, atrás do centroavante. Fazia bastante gol. Tudo bem que aquele time era iluminado, né? Fazia bastante gol. Iluminadíssimo. Aquele time iluminado, né? Até eu reiterei, por favor, me recrimei, até o Gabigol, que eu não morro de amores por ele. É minha opinião, não vou te incriminar em nada, não. Pode ficar em silêncio, não vou emitir, mandar você dar a sua opinião para não se queimar. A opinião minha, que eu não morro de amores por ele. Acho que ele perde gol pra cacete. Naquele ano ele fez ano mágico, né? Então, por isso que eu tô falando assim que aquele ano iluminado, e o Renier fez bastante gol ali. Aí você trabalhou com os meninos do acidente? Trabalhei. Tu viu que eu não te deixei mal, né? Não mandei você não te comprometi, não é? Não, tudo bem. Opinião minha, não é te comprometer aqui, essa é opinião minha. Você estava com os meninos do acidente? Cara, você chegou a trabalhar com aqueles meninos? Trabalhei com 9 dos 10.
O único que eu não trabalhei, iria trabalhar naquele ano, era o Jadinho. É mesmo? Trabalhei com 9 dos 10. Como é que foi pra você receber aquela notícia? Foi punk. Eu tava de férias. E aí, quando eu acordei, né, em casa, eu voltava... O acidente foi no dia 8 de fevereiro, Não lembro agora. se eu não me engano. E eu voltava a trabalhar na segunda-feira, dia 10. Não, minto. Eu voltava a trabalhar na terça-feira, dia 11. Porque dia 10 é meu aniversário. E aí, sim, foi um aniversário bem Baixa astral, amargo. né? Baixa astral pra caramba. E, pô, quando eu cheguei, acordei, telefone, sei lá, 150 ligações. Aí, pô, peguei ali uma das primeiras e falei, pô, tem muita gente me ligando. Aí liguei para um dos primeiros, assim, que é um grande amigo. Falei, fala, Luiz Paulo. Ele, tá em casa? Eu falei, tô, cara, acabei de acordar. Ele, cara, liga a televisão que deu merda no ninho. Falei, deu merda no ninho? Ele, liga a televisão, beijo, tchau. Desligou o telefone e não falou nada. Quando eu liguei a televisão, eu falei, caralho, meu irmão. Aí, assim, tentando identificar, porque, assim, naquele dia tem um evento teste do VAR no Maracanã. E esses meninos iam participar do evento teste. Só que teve uma chuva de madrugada absurda que o evento foi cancelado. E aí, durante a madrugada, foi o que deu o lance do curto-circuito. Entendeu? E aí, assim, trabalhei com... E ali, desses aí, 3 trabalharam comigo bastante tempo. É mesmo? Foi o Christian, o Samuel e o Jorge. Foram campeões comigo, jogaram comigo. Ficou mal, né, cara? Foi punk. Isso é uma coisa que, assim, toda vez que eu fazia um jogo no profissional no Maracanã, que dá com 10 minutos ali, começa a cantar a música, é uma coisa que mexe comigo. Foi muito duro, né? É. Criança, né, cara? Foda. Pô. Desculpa. Não. Criança, cara. Aí você... Aí, vamos lá. Dessa galera... Cara, o Lohan, trabalhou com o Lohan. Sim. O que você pode falar assim, você conheceu ele? Ele deslumbrou, ele teve um momento ali que ele virou um novo xodó, pegava a bola, corria pra cá, balançava, botava um negócio aqui no braço, que eu já acho um negócio de marra, né? Mas tem que... O cara pode ser marrento, mas precisa jogar muito. Sim. Ele mete essas coisas de marra assim no jogo, mas já dá implicância. O tio já pega implicância. Pô, aí eu comecei a pegar um ranço e eu vi que não era só eu, não, porque eu sou Flamengo, né? Não era só eu, não. A torcida pegando um ranço com o maluco. O maluco começou a perder espaço, cara. Você acha que deslumbrou? O que deve ter acontecido, Cara, assim, ali? definitivamente eu não sei o que aconteceu. Mas, assim, é um jogador extremamente talentoso. E como todo e qualquer jogador que é talentoso, ele tem um pouco de resistência a ser, como é que eu vou dizer? Doutrinado, né? Você tem que fazer X e Y. Você precisa tirar, na minha opinião, tentar minimizar essa falta de compromisso dele com alguns momentos do jogo e deixar o talento dele definir o jogo para você. Você, de repente, vai ter que sacrificar outras posições para que esse cara esteja disponível para definir o jogo para você. Essa é a minha opinião. Porque, assim, tecnicamente falando, não tem uma vírgula para falar. A relação dele com a bola, drible, finta, finalização, jogo aéreo, isso aí comigo ali na base, sub-17, sub-20, impecável. Extremamente decisivo. Extremamente... o jogo dele individual de 1 contra 1, drible de finta, incrível. Pô, vou pegar isso aqui, eu vou usar a meu favor. Essas armas aqui eu vou usar a meu favor. Agora, eu não vou exigir do Lohan que ele marque a mesma coisa que o Igor Jesus, que o Everton. Entendeu? Então, assim, é a minha opinião. Mas se ele deslumbrou, se ele não cumpriu a função que é determinada, se todo mundo tem que cumprir a função, todo mundo tem que correr, aí acho que é a questão de opinião do treinador e o treinador vai colocar definitivamente quem ele quer. Desses meninos, assim, aí tem... Eu gosto muito do Everton Araújo. Acho ele muito aplicado. Sim. Muito sabe? sério. Muito sério. Tem um jogo que ele errou uma bola, até o time sofreu um gol, não sei se foi contra o Inter. A torcida deu uma vaiada, acho que deve ter sentido, mas assim, uma falha normal. Assim.
Eu lembro de um jogo do Flamengo no Maracanã e o Júnior Maestro perde uma bola de bobeira, só gol do adversário, o Flamengo perde 1-0 numa falha do Júnior. Então, eu tenho isso bem vivo na memória. Então, é do jogo. O Rodrigo parece muito aplicado, né, cara? Muito sério. Muito profissional. E assim, ele foi um cara que foi captado na época do... Eu acho que foi da Copa São Paulo, foi o Campeonato Carioca, ele é de Volta Redonda. E o Fábio Matias é o treinador do Sub-20, quando ele estava. E quando eu chego, eu dou uma atenção especial porque eu via potencial nele. E aí o Everton, com a subida do Igor, acaba gerando uma brecha para que o Everton pudesse jogar mais. E aí o Everton vai e assume a posição. E é muito da coisa que eu fiz com o Bruno, né? De ficar ali do lado. Pô, vai, não vai, segura, protege, cobertura e tal. Fui passando as informações ali no pé do ouvido, porque eu gosto de fazer dessa rapaziada que joga ali no meio campo, jogadores de meio campo de verdade. É uma opinião também que eu tenho com relação aos jogadores. Não só ser volante, mas que ele seja aplicado com e sem a bola. Ele precisa chegar na frente. O Everton... A gente chega na semifinal da Copa do Brasil, ganha de 2-0, gol do Everton de fora da área. O Everton não chutava uma bola pro gol. Então, assim, eu cobrava isso dele. Tem que chegar, tem que aproximar lá, tu tem caixa para isso, tu tem força para isso. Você finaliza bem, vai lá. Então, assim, tem alguns jogos no profissional que ele chega na entrada da área ali e tenta dar um chutinho dele também. Ele fez um gol agora. Fez? Eu não vi. Ele fez um gol agora, foi... Qual foi o jogo que o Flamengo deu uma goleada recente? Fortaleza. Pode ser, acho que ele faz o segundo gol. É? De fora da área, Aí eu devia estar no processo finalzinho lá. Ele faz um gol agora, de fora da área. Fica muito tarde pra gente ver o jogo, né? Da meia-lua. 3 horas da manhã pra ver o jogo não dá pra mim, não. Ainda não dá, não. Mas, assim, é um menino extremamente profissional, extremamente sério. Uma coisa que eu te falei da maturidade dos jogadores que jogam nessa posição, né? Você vai ver os jogadores, você comparar jogador da mesma idade, o cara que é ponta e o cara que é volante, que é zagueiro, tu vai ver que assim, pô, esse cara aqui para ser mais maduro, ser mais velho, e o cara que é ponta é mais irreverente, chega brincando, chega rindo, contando piada. É um pouco disso, né? Os jogadores de frente do Flamengo têm essa irreverência, né? Você pega os últimos, Matheus Gonçalves, Vini Júnior, todos esses caras que vieram ali da base são extremamente irreverentes. Você não treinou o Vinícius Júnior, mas você viu na base, como é que era? Assim, você via de longe? É uma pergunta que todo mundo vai te fazer, eu também não vou deixar de fazer. Mas Paquetá e Vinícius Júnior, você deve ter visto, não treinou, mas viu de longe. Era aquela tradicional pergunta, os moleques eram diferentes, você via neles uma coisa, um brilho, um talento, como é que era? Então, ver esses meninos de longe. O Paquetá eu enfrentei algumas vezes, quando eu trabalhei com a geração 97, no Sendas, e o Paquetá era pequenininho, né? Era um dos menores, assim, do time, tinha um pouquinho de dificuldade, mas muito talentoso, muito driblador. E porque ele cresceu depois, é isso? Exatamente. Ele precisou de um pouquinho mais de tempo, porque agora ele tá mais alto que eu agora. Mas ele precisou de um pouquinho mais de tempo. E ele começou efetivamente a atuar mais, finalzinho do... Se eu não me engano, tá? Eu posso estar equivocado. Atuar um pouco mais, finalzinho do Sub-17 para o Sub-20. No Sub-20, efetivamente, ele assume um protagonismo dentro do clube. Ele vai para a Copa São Paulo com o Zé Ricardo, se eu não me engano. Enfim. Mas eu não tive muito enfrentamento com o Paquetá trabalhando por outro clube. Foram alguns jogos só. Mas o Vinícius eu acompanhei bem. O Vinícius estava no Vasco, né? E a gente era um concorrente direto do Flamengo nessa geração, porque era o Vinícius de um lado e o Paulinho do outro. Paulinho no Vasco. Paulinho que está no Palmeiras. E aí, assim, era uma briga boa. Uma briga boa. E, efetivamente, o Vinícius fazia muita diferença. Vinícius, Yuri César, Lincoln. Esse time era sensacional. Assim, eram jogadores ali que gostavam de jogar juntos. Cara muito rápido, muito veloz, muito habilidoso. E extremamente decisivo também, né? Os caras fenômenos, assim. Vinícius, então, que eu acompanhei um pouco mais, né? Tu esperava que ele fosse dar no que deu? Ou não dá pra... Se disser que dá, é mentira. Como é que é isso? Dá pra... Você sabe dizer se esse cara vai ser um extra sério ou você só acha que ele vai dar bom? Assim, eu tenho até medo de falar algumas coisas, porque os cortes e os likes agora em cima disso acabam te rotulando como um cara que fala um pouco disso. Mas a gente vê algumas virtudes em alguns atletas
né? Às vezes, no caso do Lohan, o que eu estou falando aqui agora, eu faço de um recorte de 2 anos. Eu não faço do jogo do Corinthians, que ele jogou no profissional. Eu faço da final da Libertadores contra o Boca Juniors, que ele joga, que ele decide praticamente, ele faz um gol e dá uma arrancada, dribla todo mundo e dá o gol pro Chola, né? Mas o restante da obra é a equipe, densidade defensiva, a equipe bem organizada para defender, tomando um sufoco do Boca Juniors do caramba, mas quando o Lohan teve pronto pra gente, ele foi decisivo. Mas de repente estar rotulando alguma coisa de um jogador que possa a qualquer momento deslumbrar, que ele pode tomar uma atitude equivocada, cair no exame antidoping, cometer algum erro no meio da carreira, e aquilo que você falou fica como o rótulo de um cara assim, o Mar errou. O fulano de tal que criou esse rótulo para o atleta errou, entendeu? Mas a gente vê algumas virtudes em alguns atletas que a gente vislumbra que ele vai chegar ao profissional. Eu acho que se não acontecer nada de errado, ele vai chegar. Se não acontecer nada de errado, ele vai jogar na seleção. A gente consegue fazer isso. Tu tem, assim, 2 casos. Um de alguém que você apostava muito. Pô, e o cara não vingou. E de outro que era só mais um e o cara explodiu. Pô, o Bruno, cara. O Bruno Guimarães, para mim, é um caso desse. O Bruno, nessa fase aí de 15, 16 anos, ele estava longe de ser o principal jogador da equipe. Longe. Tinham jogadores mais técnicos, mais desenvolvidos, mais vistosos do que ele na geração, na idade, no grupo onde ele jogava. E aí tu apontava esses jogadores e falava assim, esse aqui vai, esse aqui vai. E a um ou outro apontava pro Bruno, por causa de outras virtudes. Ser um cara competitivo, ser um cara aguerrido, ser um cara extremamente marcador, bom passador. Mas os outros tinham virtudes técnicas melhores. E esses caras não foram. E o Bruno tá onde ele tá. O Bruno hoje é ídolo no Newcastle. Mas, assim, de jogador que eu tenha trabalhado, assim, que ele não virou, que ele não conseguiu... Não tem, assim... Porque eles foram jogar em níveis diferentes, entendeu? Mas conseguiram jogar. De repente não foi jogar numa grande liga na Europa, mas foi jogar em Portugal, numa segunda liga de Portugal. E aí eu acho que o cara pode ali... O Otávio é um caso desse. O Otávio sai de Sampaio Correia, emprestado pelo Flamengo, volta pro Flamengo, faz uma Copa do Brasil. Aí eu não sei para qual clube que ele vai, não sei se é Estrela Amadora, qual o time que ele vai da segunda liga ele vai pro Porto. E aí explode. Ô Mário, aí na base, na formação, a gente falou aqui há poucos minutos, né? Que os clubes, vamos botar os clubes de ponta. Pô, tem uma estrutura ímpar, o clube está estruturado. Você até falou uma vez que a estrutura da base do Flamengo, se bobear, é melhor do que de muito clube profissional, depois a gente pode até voltar nisso. Mas a gente tem, como exemplo, assim, uma estrutura na base incrível, profissionais com staff, muita gente capacitada, muita competição, muito investimento. Aí eu te pergunto, professor, o que determina ainda se o cara vai vingar ou não? Ainda é o compromisso do cara, ainda é a vontade? Porque, assim, talento os caras têm, estrutura os clubes estão dando mais do que davam antigamente, ainda mais com um apoio, porra, eu trouxe o Antônio Melo aqui, ele falou que o que mais evoluiu no futebol nas últimas décadas foram, porra, preparação física e fisioterapia. Na visão dele, eu respeito o Melo, que é um grandíssimo preparador físico, sim. Pela história dele. Então, assim, tem muita entrega, tem muita ciência, um staff ótimo. O que ainda sabota o cara? Fazendo a pergunta errada. O que predomina ainda é a vontade, o compromisso do cara? Porque as ferramentas estão todas postas ali. Sim. Ainda é isso? Eu vou fazer um apêndice nisso que você falou. É porque, antigamente, vamos pegar um corte de 30 anos para trás, o talento ele realmente chegava ao profissional se ele tivesse essa força de vontade, essa perseverança. Porque você vai ter várias coisas no meio do caminho que vão tentar te tirar do caminho, né? Vamos dizer assim. Na tua trajetória vão existir várias coisas que vão tentar te tirar do caminho. E no Rio de Janeiro isso é muito pior, isso é muito mais latente.
E aí eu acho que com essas estruturas montadas, não só o cara talentoso chegou, começaram a chegar mais jogadores, né? E aí, você pegar 3, 4 jogadores por geração e você conseguir colocar esses jogadores ou no mercado ou na sua equipe profissional, para mim isso é um mérito gigante de um trabalho de base bem feito. Porque você não vai vingar uma geração. Você não vai colocar 10 jogadores de uma geração no profissional. Isso é impossível. É impossível. Por exemplo, Flamengo 92. Eu acho que só essa geração do Djalmin e do Marcelinho conseguiu fazer isso. Flamengo 92, aquilo ali é um aborto da E natureza. mesmo assim, botou, mas ninguém foi titular. Um ou outro titular. Sim, mas os eles caras rodavam ali. Exato, eles estavam no grupo. Fizeram parte do profissional do Flamengo. A gente tem uma foto até muito legal que é o Maestro Júnior. O Júnior com eles assim em frente. É bem legal essa foto. Mas aquilo ali, acho que foram 7, 8 jogadores de uma mesma geração. Se eu não me engano, o treinador era Ernesto Paulo. Ernesto Paulo. Né? Então, aquilo ali é muito difícil de acontecer. Eram muitos jogadores talentosos que tinham naquela geração. Eu acho que, professor, só o Mário Carlos, que era lateral direito, que era um cara que não teve grife, que não despontou. Porque eu acho que todos os outros, Piá, Rogério, Júnior Baiano, Fabinho, Marquinho, Djalma, Marcelinho, Paulo Nunes, Luiz Antônio, todos eles. Eu acho que só o Mário Carlos que não teve uma projeção assim. Olha, tu tá falando de um time. E o goleiro Adriano chegou a ser goleiro do profissional. Sim. Goleiro. Que eu encontrei algumas vezes trabalhando pelo Friburguense. É. Como treinador de goleiro friburguense. Ele e o Eduardo eram treinador de goleiro e treinador ali das categorias de base friburguense. Bem legal também de relembrá-los. Mas eu acredito que com essas estruturas, não só o cara que é extremamente talentoso chega, o cara que é perseverante, o cara que é trabalhador, o cara que ele vai conseguir performar e, de repente, ser observado por esse mercado que está tão aberto para o jogador hoje. Né? Hoje, no Brasil, hoje tu tem scouts de todos os clubes que tu possa imaginar na Europa. Todos. Arsenal, Real Madrid, Barcelona. Tem scout dos caras aqui, trabalhando aqui. E aí, tu se assusta, por exemplo, quando tu vê jogador carioca despontando no Inter de Porto Alegre, jogador carioca despontando no Palmeiras. Falei, ué, o moleque é do Rio, a gente não viu? Só que os caras estão aqui trabalhando. Então, assim, é fato que a gente não vai conseguir abraçar todos os jogadores. E aí, como todos os clubes estão investindo nessa condição de ter uma base forte, reveladora e produtora de jogador, os caras estão trabalhando em todas as frentes. Rio, tem observador do Flamengo no Nordeste, tem observador do Flamengo, tem 4, 5 aqui no Rio, tem 4, 5 em São Paulo, tem em Minas, enfim. Tem observador dos clubes espalhados pelo Brasil. Aí nessas competições Copa São Paulo, isso fica mais gritante. Se você for na Copa São Paulo, tem uma ala ali que só tem observador. Você vai ver assim, uma ala no estádio só tem um observador técnico. Mas eu acho que o que acaba sabotando os jogadores o que eu falo hoje. Falava muito. Só fazendo uma adenda aqui, professor, eu acho que a geração do Vasco, de Jean, Ian, Jardel, foi de Bigode, Leandro Ávila, essa galera também subiu e performou. Teve a geração do Fluminense que foi pro Bragantino depois com... De 80 acho que 89, 90. Foi com o professor Vanderlei pro Bragantino, que tinha João Santos, Silvio, isso, Robert. Eu não sei se eles foram no mesmo tempo, mas o Gama tinha essa galera também. Enfim, mas são casos esporádicos, né? De uma geração inteira que vai para um lugar e consegue performar. E aí é uma aposta de um treinador também, de pegar muitos jovens e colocá-los para jogar também. E sempre muito à frente da época dele para fazer isso, o Vanderlei, né? Sempre muito... Porra, tirar o chapéu. Quem é o maior treinador que você viu? Atuando? Zagallo. Sim, da tua geração. Desde que você acompanha o futebol... Zagallo. Zagallo? Zagallo. Eu não peguei Zagallo em 70, mas estudei a carreira dele. Para mim, cara muito à frente da época também. Depois dele? Luxemburgo. Depois. Os três, top 3. Tele, Santana e Luxemburgo. Nessa ordem. Zagallo, Tele e Luxemburgo. Vi os três. Os três encantaram, Uma aí, pena assim, a seleção de 82 não ter...
tenho referências próximas, que foram caras que trabalharam comigo, tanto nesse projeto lá do Sendas, que foram treinadores que atuaram nas categorias maiores e hoje trabalham no futebol profissional, Eduardo Barroca, Maurício Barbieri e Zé Ricardo. São minhas referências próximas, assim, onde eu posso ligar, tirar dúvida, bater papo sobre futebol. São os caras que eu gosto também. Para a gente terminar, professor, fazer duas perguntas aqui. Uma, você tinha falado que o dinheiro hoje nos clubes, ele determina a base? Está nesse nível? Não. Não? Não. Determina a escalação do atleta? Não, O trabalho? determina assim, pô, o clube que tem muito dinheiro vai ter uma puta de uma estrutura e automaticamente ali você vai conseguir formar bons times e revelar bons jogadores. Não. E o scout vai trazer bons meninos para essa formação, para esse time aqui ganhar, gabaritar aqui todas as subs, todas as séries, categorias desse ano nessas. Eu acredito que, assim, o dinheiro ele faz você ter um poder de barganha maior, de você conseguir trazer o jogador para o seu clube, né? Eu acho que isso faz a diferença. Mas o que vai sustentar isso ao longo do tempo, de você ter muitos jogadores bons e você conseguir fazer com que todos eles se mantenham em altíssimo nível, é a condição do trabalho, e aí cabe aos profissionais que lá estão. E aí isso daí não é o dinheiro, entendeu? É a sua capacidade de selecionar bem, de criar critérios para ter os bons profissionais que entreguem aquilo que você acredita que seja bom para a formação, bom para o seu clube. Tá, e a última pergunta aqui. Você trabalhou com... a gente até começou falando que quando o Felipe Luiz foi campeão mundial com o Sub-20, ele fez um elogio a você, etc, etc. E hoje ele está no hype aí. Como é que você... O que você tem a falar, assim, do trabalho do treinador Felipe Luiz? Assim, eu acho que ele tem um futuro muito próspero no futebol, né? Eu acho que ele construiu uma coisa que é muito importante para quem quer ser treinador do futebol profissional, que é a reputação. A reputação dele como atleta vai acabar o habilitando a chegar nos níveis mais altos como treinador, né? E eu acho que ele já apresentou essas credenciais logo de cara, né? Conseguiu já boas performances, conquistas, conseguiu... Você vê que o Flamengo tem uma ideia de jogo estabelecida ali, que é dele, né? Você consegue ver que tem a cara dele para algumas coisas. Tem o dedo dele, né? A cara não, tem o dedo dele para algumas coisas, e que é um elenco extremamente qualificado. Então, ele tem uma coisa que vai o ajudar ao longo do processo dele de formação de treinador, que é ele ter participado desses vestiários todos aí pelo mundo, com esses caras todos, e aí eu acho que isso faz muita diferença, e ainda mais ali no Flamengo. Alguns caras jogaram com ele, são amigos dele. Eu acho que isso vai fazer a diferença nessa parte inicial. E eu vejo ele no futuro como um grande nome aí para vislumbrar como um dos maiores do Brasil. Porque assim, ele já está ali há 8 meses, né? Aham. Não são 8 jogos, assim, vamos supor que ele tivesse encerrado 2024. Acabou ali, foi campeão da Copa do Brasil, encerrou e não... Sei lá, tropeçou, saiu. Só ficou ali 2, 3 meses num lugar e tal. Em 8 meses já dá para ver um trabalho de um treinador? Já, né? Dá. Ainda mais no elenco estelar como é o Flamengo, né? O futebol, para mim, assim, se você teve condição, né, paralisação para uma data FIFA, por exemplo, 12 dias, eu acho que você consegue estabelecer algumas coisas da sua ideia de jogo e a partir daí você vai administrando aquilo que você tem de estratégia para a partida. O futebol profissional, para mim, é muito característico disso. Há 2, 3 anos atrás, eu vou falar assim, Mário, qual é a tua estratégia para o jogo? Eu não tinha estratégia para jogo. Eu montava o meu trabalho e o meu estilo de jogo ela me impõe em cima do seu. É dessa forma que eu agia. Mas essas passagens pelo profissional com pouco tempo de treino, eu fiquei muito atento às questões estratégicas. Então, você, ao longo de um período ali, sei lá, 10 dias, 12 dias, 15 dias de treino, você consegue estabelecer uma ideia macro de jogo e, a partir daí, você, em pequenas sessões, em pequenos exercícios, e colocando suas ideias diluídas ao longo de uma semana, ao longo de um mês, ao longo de uma temporada. Então, eu acho que em 8 meses é um tempo extremamente hábil para que a gente possa ver o trabalho de um treinador desenvolvido. Professor, quero agradecer aqui a sua
Boa, sua presença. Tô aliviado que é efeito de você não poder ter vindo ano passado. E eu te vi no shopping, mas não falei, fiquei... Então, tá zerado. Você nem Zerado, sabia disso. não sabia. Nem sabia, né? Então tá tudo certo aqui. Eu acho que foi um papo de alto nível. Falando bastante sobre futebol, sobre... Que bom, né? Prometemos, É sempre né? bom, né? Sem polêmica. E passa rápido. Passa rápido, né, cara? Passa rápido. Ó, olha pra... Deixa seu recado aí, manda recado. Se quiser pedir para as pessoas seguirem suas redes. Enfim, deixa o seu recado ali para quem você quiser. Só agradecer. Quem quiser dar uma olhada de como está sendo o trabalho feito na Arábia, dá uma olhada no perfil do Instagram, oficial Mário Jorge. Mas, assim, é uma coisa bem pacata que eu tenho com relação a isso, é mais reservado. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Falar um pouco de futebol, é um papo que eu gosto, é agradável, sem criar muita polêmica, sem gerar muitos cortes, assim, que seja polêmico, né? Mas muito obrigado pela oportunidade. Sempre que quiser falar sobre futebol, pode me chamar, que vai ser imenso prazer. Depois da Copa do Mundo, a gente volta aqui. Pô, vai ser um prazer ter você aqui. Já vi que você gosta, então você já foi alguns mais de uma vez. Sim, então, sim. Já está convidado aqui para voltar ali na frente, se bobear com uma boa classificação. Tomara que o Sheik lá também chegue e deu cheque em branco. Deu um chequinho lá, né? Para fazer aquela obra na cozinha, trocar a geladeira, né, professor? Isso é importante. Professor, obrigado mesmo. Obrigado, meu irmão. Obrigado pelo seu tempo, sua presença aqui. Voltaremos. Inshallah. Então, você viu? Eu não falei que o papo ia ser legal? Então, você que tá aqui, que curtiu, se você ainda não segue, vai lá e segue a gente, dá essa moral. Segue a gente aqui no Sua Resenha. Se inscreva aqui. Siga a gente também no Instagram, que é o @Sua Resenha Podcast. No TikTok, no Kawaii, que é o podcast Só Resenha, tá? No Facebook, que é o Só Resenha. Não tem podcast nem antes nem depois. É apenas Só Resenha. Porque lá eu boto muitos cortes por dia, você vê os cortes, tem uma noção de como está o programa, cai aqui no YouTube e assiste o programa na íntegra, como foi o papo aqui com o professor, com o Mário Jorge, grande treinador. E espero vocês no próximo podcast. Esse foi mais um Só Resenha Podcast. Até o próximo. Fui!